e etc. Teve também aqui na Assembleia Geral da ONU, que ele falou da química entre eles. Do ponto de vista político e da diplomacia, vocês não acham que Donald Trump, além de recuar, ele também fez um gesto de sinalizar que houve uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos? Lori, começando por você. Eu não vejo nada que o Brasil tenha conseguido fazer para dobrar o presidente Trump. O Trump está com a iniciativa o tempo todo e ele tem razões para isso, que são os preços altos e também a percepção de que o Bolsonaro não vai conseguir reverter a condenação dele, que é um perdedor, e o Trump quer ficar do lado dos vencedores. Essa é a terminologia que o Trump usa, né? E aí ele identificou no Lula o vencedor dessa batalha, alguém que também foi vítima da caça às bruxas da justiça, foi preso e deu a volta por cima como ele. Então, ele mudou a narrativa por causa disso. O Trump, ele não quer que transpareça que a estratégia dele sobre tarifas está errada. Se ele viesse com essa análise técnica que você propõe, ele teria de admitir que as tarifas estão gerando alto custo de vida. Ele não quer fazer isso. Ele não pode fazer isso politicamente. Então, por isso, o Trump ele é um mestre do ambiente informacional. Ele criou uma narrativa que é totalmente conveniente para o governo brasileiro, de que foi a reaproximação, foi a conversa com o Lula, e aí o governo brasileiro confirma isso. Mas a minha apuração é de que não existiu negociação. Então, ele não ganhou nada em troca, o Trump. Então, foi uma estratégia furada, ruim, né? Ele não obteve concessões, mas ele quer fazer de conta que obteve. E o Brasil também quer fazer de conta que o Brasil tem um papel nisso. Mas, Lori, você não vê mérito nenhuma na aproximação, que de fato aconteceu? Os dois se encontraram na Malásia, o Rubio agora recebe o Mauro Vieira, que no início não recebia. Tem um mérito da diplomacia brasileira, sem dúvida. Foi o Trump que fez isso. O Brasil estava sempre disponível para se reunir com o Trump, com o governo americano. Então, mas foi o Brasil que foi. O Brasil é que mandou todas as mensagens, tanto do ponto de vista diplomático, como do ponto de vista das empresas, inclusive com participação do vice-presidente. E acho que travou a possibilidade da conversa e construiu essas pontes. Inclusive, não foi de maneira sondada, né? Como muita gente falava no começo, que tinha que sair ligando e já oferecendo coisas. Foi uma estratégia bem desenhada do Itamaraty, inclusive. Eu não acho, eu não vejo isso. Eu acho que eles tentaram, não conseguiram, ficaram um ano. A embaixadora brasileira... Quem não conseguiu? Quem não conseguiu? Eles conseguiram, se reuniram na Malásia. Não Sim, foi porque o Itamaraty foi bater lá e conversar e o Lula escreveu. Teve uma estratégia muito bem desenhada. E depois da Malásia teve além da Malásia teve... O Trump decidiu ontem. Outra coisa é a estratégia que o Brasil fez, que foi muito bem sucedida, sim. E se não tivesse sido bem sucedida, talvez não tivesse dado o resultado de ontem. Porque além da Malásia, né, Américo, desculpa que eu te interrompi, mas teve também o Mauro Vieira sendo recebido pelo Marco Rubio, depois que eles se encontraram rapidamente no Canadá. Eles podiam ter ficado ali naquele encontro rápido no Canadá, mas ele recebeu Mauro Vieira no Departamento de Estado. Foi uma conversa de 1 hora, que até ficou uma conversa mais longa do que era imaginado. Além disso, antes eles tinham conversado por telefone, e ontem no vídeo que foi divulgado pelo presidente Lula, ele até cita, né, e fala do Fernando Haddad também, do Geraldo Alckmin, como participantes dessas conversas, e houve, inclusive, conversas entre Alckmin e Haddad, também com membros do governo Trump. Isso eu lembro até aqui, quando a gente estava na Assembleia, antes de Trump falar sobre a química que eles tinham, eles já tinham conversado, então, Alckmin, só que eles conversaram de forma sigilosa, que era justamente para Eduardo Bolsonaro não influenciar negativamente essas negociações. Então, ninguém da imprensa ficou sabendo de absolutamente nada até o momento em que Donald Trump fala na Assembleia Geral para o mundo inteiro ver que ele acha que Lula é um cara legal e que tem uma boa química e que eles iam conversar. E ali, a partir daquele momento, se abre a conversa mais oficial. Só que antes disso, houve conversas de autoridades
brasileiras, com as autoridades americanas, né? Então, acho que só esse ponto, eu concordo com o que o Lori fala sobre a questão econômica, e com certeza Donald Trump foi muito impulsionado pela pressão interna e econômica. A gente pode falar um pouco mais sobre isso adiante, mas eu concordo com o Américo de que a diplomacia brasileira soube aproveitar a oportunidade que foi criada por esse momento econômico dentro do Brasil. Pelo que eu estou entendendo, Lori, você acha que não a diplomacia brasileira não soube aproveitar o momento e não tem mérito algum na diplomacia brasileira? Não, gente, eu estou falando que não teve negociação comercial. E eu estou tentando isso com o governo brasileiro e eles não me falam que negociação foi essa. E a apuração que eu tenho é que não teve negociação comercial. Então, como que é uma concessão comercial do Trump a uma negociação que não existiu? É só isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, houve um timing ali que foi o seguinte: no dia 4 teve as eleições estaduais nos Estados Unidos, que os democratas jantaram os republicanos. O motivo? Alto custo de vida. No dia seguinte, dia 5, audiência na Corte Suprema. Os juízes, incluindo os conservadores, indicaram que não aceitam o IEPA, essa lei de poderes econômicos emergenciais internacionais, para justificar as tarifas, e citaram o Brasil. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico, a estratégia do Trump de tarifas, sobretudo com relação ao Brasil, fracassou. Aí vocês querem que o Trump chegue e fale: eu fracassei, minha estratégia deu errado? Ele não vai fazer isso. Então ele fala: olha, minha conversa com o Lula foi muito boa, nossa química é excelente, as negociações vão avançar e, portanto, eu já estou retirando os 50% de tarifas, porque eu acredito que as negociações vão avançar. Vocês acham que isso é uma posição de negociação? Não tem sentido. Então, assim, se o governo brasileiro falar, ó, tal dia a gente se reuniu e a gente sinalizou ou a gente se comprometeu a atender alguns dos pleitos americanos, aí sim, aí é negociação. Eu não estou discutindo mérito de diplomacia, se eles são bons, são ruins, o que eles fizeram. O que eu estou falando é que a iniciativa foi unilateral do Trump, só isso. Certo, só